Agora vamos lá, gente. Eu amo falar sobre o Barco Hospital Papa Francisco. Está em atividade desde 2019, já realizou mais de 122 mil atendimentos de saúde às pessoas de comunidades ribeirinhas em diferentes localidades do estado do Pará. O projeto tem como missão levar as comunidades que residem em locais de difícil atendimento, um atendimento qualificado de saúde. Gente, são um pouquinho mais de 4 anos de serviço. E olha quantos atendimentos já foram realizados. Tantas expedições. Eu falei do Pará, mas municípios situados também no Baixo Amazonas, que aí atinge outros estados, tá? Ali no Xingu, Tapajós. Para falar mais sobre esse trabalho, estamos hoje com um casal de médicos que foi à expedição e que tem coisas lindas para contar. E sabe que o coração deles ficou tão quentinho, tão diferente, eles foram tão tocados que a pediatra Fabíola Batchega, inclusive, enviou uma carta para o Papa Francisco e ele a respondeu. Tamanho impacto que essa missão causou na vida dela. Então eu recebo a pediatra Fabíola Batchega e o oftalmologista Dr. Antônio Batchega. Sejam bem-vindos, casal maravilhoso, que honra recebê-los. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Vamos sentar aqui? Obrigada. Vocês podem ficar à vontade. Eu já quero saber tudo, como é que foi essa experiência. Eu sei que você foi muito tocada, né? E já até falei sobre isso, mas quero ouvir de você. Então, eu já fazia um trabalho voluntário no Amazonas, no estado do Amazonas, numa ilha que chama Careiro da Várzea, que fica perto de Manaus. Através da igreja de Ribeirão Preto, um padre amigo meu, então eu ia lá. E esse mesmo padre conhecia o Frei Francisco. E eu pedi para ele conversar com ele, que eu queria ir no barco também. Aí deu certo, né? Então, a primeira vez que eu fui para o Pará, no município de... A praia chama Aramanaí. E depois, no outro ano, ele foi comigo. E da primeira vez que eu fui, realmente, assim, eu fiquei encantada, apaixonada, emocionada. E aí eu quis escrever, e nós temos um amigo que ele é bispo em Roma, ele é de Sertãozinho, da minha cidade, e e ele trabalha no Vaticano, e é amigo do Papa. Aí eu falei se eu escrevesse uma carta, se ele entregaria para mim, porque eu não tinha como, né, mandar uma carta para o Papa. E ele entregou, e aí eu fiquei super feliz o dia que eu recebi uma resposta linda. Eu li a carta, impactante, a resposta não poderia ter sido diferente, porque realmente você conta ali suas experiências com muita franqueza, né? E muita emoção. Sim. Muito lindo tudo isso. Agora, mas me conta um pouquinho mais, o que de fato te impactou, assim, o que fez você enxergar a vida de forma diferente? A realidade, né, assim, é um Brasil que a gente não conhece. O que a gente que está em São Paulo, que está em Minas, ou que está aqui no Sul, não conhece. A dificuldade, porque eles dependem tudo do rio. Inclusive, eles falam que a vida lá flui com o fluxo do rio. Porque nas cheias, muitas cidades enchem, eles perdem, às vezes, tudo na cheia. Aí o outro ano não tem. Mas eles estão tão já habituados a isso que você não vê mais assim, nossa, perdi tudo. Não, o ano que vem a gente planta de novo. E as dificuldades, assim, principalmente da saúde, principalmente. Coisa assim, por exemplo, o lugar que nós fomos ficava 24 horas de barco de Santarém, que era o único lugar que tinha um hospital que eles podem fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Então, é uma coisa que a gente não conhece. Como é que você fala que você vai andar 24 horas num barco né? No Rio, para fazer um atendimento que aqui você faz rapidinho. Então, tudo isso, assim, faz a gente sofrer muito, porque não tem disponibilidade fácil, nem de alimento para comprar na hora que quer, então, material... medicamento, tudo, né? Medicamento, tudo. E o atendimento que o barco faz é maravilhoso, porque é de 15 em 15 dias, né? São 2 expedições por mês, o ano todo. Mas para voltar naquele lugar que a gente foi, é só o outro ano de novo. São muitas comunidades, né, doutor Antônio? Como oftalmologista,
A doutora Fabíola é pediatra, né? Então depois eu quero falar um pouquinho sobre as crianças, mas eu fico pensando que deve ter tanta gente enxergando mal, precisando de uma cirurgia, de uma solução, né? É verdade, tem muita gente precisando de atendimento e a Fabíola, com essa experiência que ela teve com os ribeirinhas lá no Amazonas, próximo de Manaus, e depois essa viagem no barco para Francisco, ela acabou me estimulando, me contagiando e eu senti muita vontade de ir lá e fazer alguma coisa. E quando eu cheguei e eu vi a carência, a necessidade daquelas pessoas, tanta gente não enxergando por doenças tratáveis, uma catarata, um pterígio, falta de um óculos. Então nós começamos a trabalhar às 7 da manhã, mas às 5 horas eles começavam a chegar com aqueles pequenos barcos e eram centenas deles ao redor do barco e você não parava, era noite e você ainda tinha gente para atender. Então, eu consegui realizar, eu estava sozinho como oftalmologista, mais de 200 consultas e 30 e poucas cirurgias. Então foi muito gratificante isso é muito pouco perante de toda a carência, mas é muito gratificante você saber que ajudou aquelas pessoas. E fica aquela vontade de voltar, sabe? Eu tenho certeza que eu vou voltar, que eu quero fazer disso um programa de vida. Seria muito bom que todos os médicos tivessem esse privilégio, né? Porque eu entendo, conversando com outros colegas de vocês da área da saúde, é um resgate, inclusive, à própria vocação. Total. A gente está num mundo tão capitalista que às vezes a gente até esquece o nosso chamado profissional, né? E começa a acreditar que realmente é importante encher o consultório e o bolso de dinheiro, mas a hora que você se depara com essas pessoas, aí a gente percebe que a felicidade é outra coisa, né? E a carência é tão grande que não basta você estar presente como aqui, eu estou no meu consultório, faço uma prescrição de um medicamento, de um óculos, a pessoa vai lá e na semana que vem já está usando os óculos. Lá eles não têm nada, não tem ótica, então você tem que levar armação, você tem que levar os medicamentos, tem que levar material cirúrgico, apesar de que o barco tem um centro cirúrgico, mas a oftalmologia já é um material específico. Então nós procuramos saber o que eu precisava levar e nós temos o hospital em Sertãozinho, então eu levei todo esse aparato e deu para realizar um trabalho bem legal. Que coisa boa. Você contou que atendeu mais de 200 pessoas, fez 30 e poucas cirurgias. Doutora Fabíola, tem noção quantas pessoas, quantas crianças? Mais de 200 crianças também. E teve também algum, no caso cirúrgico, alguma coisa mais séria? Teve uma criança que até foi uma coisa que mexeu muito comigo. Era um menininho, ele tinha acho que 4 aninhos, e a queixa do pai era que ele estava com uma bolinha de plástico, de um colarzinho, no ouvido. Já fazia mais de ano que ele não morava no lugarzinho, né? Ele veio de outro lugar. Aí eu olhei e tal, consegui ver a bolinha, tudo, mas não tem otorrino no barco, né? Não vai otorrino, acho que não tem o material e tal. Aí eu chamei ele, porque ele tinha pinça delicada, né? Falei, será que você consegue tirar? Mas já fazia mais de ano, a bolinha estava aderida já no ouvido dele. Aí ele não conseguiu, ele começou a sentir dor, a gente conversou com o anestesista, se dava para fazer uma anestesia e ele tentar no centro cirúrgico. Tentamos, mas mesmo assim não conseguiu porque o material não era adequado, né? Estava muito inflamado. E já estava aderido já no tímpano dele, talvez. E aí eu vim embora, mas aquilo assim, cortou o coração. Como que eu imaginava onde eu moro, que era uma coisa assim, sabe? Marca lá, vai, tá, otorrino. Aí eu deixei tudo, encaminhamento para o otorrino, falei já o que era, tudo. E aí que eu falo... Aí o pai pegou um barco, eu mantive contato com o pessoal do barco, com o pessoal da cidade, com o assistente social. Eles conseguiram marcar em Santarém. Passou 24 horas no Rio para chegar em Santarém. Aí consultou, aí a pessoa que consultou falou assim, não, tem que tirar mesmo. Marcou a cirurgia para outro dia, ele voltou de novo e acabou que ele não tirou. Aí eu já estava assim, eu falei para ele, vamos pagar para esses... pai e esse menino vir aqui para tirar isso. Porque eu falava, gente, não é possível, ele vai e ficou. Aí eu não consegui mais falar com o pai e ele está lá, tá provavelmente do mesmo jeito, no mesmo lugar. Então, e aí, assim, a gente ajuda muito, muito. E o sentimento, para mim, é assim,
Eu me sinto muito privilegiada por ser médica, por ter podido fazer uma faculdade, uma universidade federal, por ter um lugar bom para trabalhar, por ter minha família que me apoiou. Então, isso para mim é um presente de Deus, que eu recebi e considero. E a forma que eu tenho para devolver isso para o mundo, para Deus, para as pessoas, é fazendo isso que eu faço. Eu faço porque eu acho que eu... E no fundo, eu acho que eu estou recebendo mais do que eles. Toda vez que eu vou, meu sentimento é esse. Parece que eu estou recebendo mais do que eles. Agora você vê, né? A doutora Fabíola está trazendo aqui um caso. Eu imagino que existam muitos outros casos que, de repente, ficam sem solução por falta até da nossa participação, da nossa doação, da nossa contribuição, né? E aí, eu acho que o que você contou já é um grande motivo para a gente entender que a gente precisa participar. Ah, mas eu não sou médica. A gente participa ajudando com quanto a gente puder. Mas depois eu quero que vocês falem por que ajudar ao Barco Hospital Papa Francisco. Tá bom? Eu volto daqui a 2 minutinhos. Obrigada. Vamos lá, você vem comigo, gente. É muito tocante, é muito emocionante. O tempo todo você pode doar, ajudeobarco.com.br, mas eu volto para a gente entender um pouco mais, tá? A gente precisa fazer a nossa parte. De volta aqui com esse casal maravilhoso, doutor Antônio e doutora Fabíola. E aí eu deixei uma perguntinha no ar, né? Por que doar para o Barco Hospital Papa Francisco? Olha, nós fizemos uma campanha especificamente para oftalmologia, começou um mês antes da gente viajar, para conseguir armações de óculos. Como eu te falei, eles não têm óticas, não tem como comprar. Então, várias óticas doaram óculos novos e pacientes, que eu achei bonito, foi que pacientes que iam trocar os óculos, já deixava as armações antigas, pegava outra que tinha em casa, deixava, levamos centenas de armações para lá. E então o paciente já saía com a receita e saía com a armação. Depois os óculos, eu acho que a prefeitura se encarregava de mandar até Santarém para fazer. Mas uma coisa interessante que eu acho que é importante frisar é que no meio de tanta carência existe uma ilha de desenvolvimento que você não acredita. Porque em Juruti tem uma empresa que extrai minério de ferro, e é a Alcoa. Quando a Alcoa foi se instalar em Juruti, fazia parte do contrato construir um hospital para a cidade. É uma empresa americana e construiu um hospital realmente de primeiro mundo. Tem muito poucos no Brasil com aquele nível de equipamento, de salas e de material disponível. Parece que você está entrando num hospital americano. Só que o hospital está vazio. O dia que eu fui operar lá, que eu passei o dia todo operando lá, só tinha a minha sala funcionando, várias salas cirúrgicas. Não tem médico. Não tem médico. Então, eu acho que é importante ter essa conscientização, essa divulgação, que tem um hospital todo equipado, com o corpo de enfermeiro, UTI neonatal, centro cirúrgico, UTI adulto, mas não tem médico para fazer esse hospital funcionar. Então, eu acho que isso tinha que ser divulgado para mais pessoas se interessarem por esses programas. E não precisa ser somente voluntário, porque a prefeitura aceita médicos para atender através de convênios, através de SUS. Mas... E a doação para o Barco Hospital é primordial, porque a gente que vai ver o quanto ele é esperado. A nossa chegada, a gente chegou com o pôr do sol no Rio Tapajós, a primeira vez que eu fui. Você chega na praia, já está todo mundo ali te esperando, como se estivesse chegando um show, sabe? Esperando por uma coisa que muitos nunca tiveram. Eu perguntei, até fiz uma gravação com uma mulher, ela falou que o marido dela fazia 3 anos que estava esperando para fazer um eletro. Então, são coisas assim, e se não tem um barco, agora tem mais tem um no estado do Amazonas também. Se não tem, coisas simples que essas pessoas nunca vão ter oportunidade. Então, quanto mais a gente doar, mais expedições poderão chegar até essas regiões ribeirinhas. Agora já tem um segundo barco funcionando. Terceiro já. Terceiro já, e nós precisamos de muitos mais barcos. Se você pudesse falar alguma coisa para quem já doou, o que você falaria, doutora Fabíola?
que se eu tenho um monte de... não consigo. Se alguém visse as crianças que eu vi, todo mundo doaria. Doutor Antônio. Eu acho que gostaria de fazer um chamado aos meus colegas oftalmologistas para que tirasse uma semana por ano e passasse nesse lugar. É tão gratificante, como a Fabiola falou, no final da expedição, no final da viagem, a gente vê que recebeu muito mais do que se doou. E tem muita gente precisando e esperando esse atendimento. E para a gente é tão pouco isso. Sem dúvida nenhuma. A gente aprende o que é amor numa situação como essa, né? Isso é amor. É tão fácil a gente falar assim, eu sou cristão, né? Levantar uma bandeira, eu sou tão católica. Só que o mandamento básico, Jesus resumiu os 10, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a gente se ama. Será que a gente consegue amar o próximo como a gente se ama? Será que a gente realmente ama essas pessoas que estão lá esperando um atendimento? E a gente sabe, e a gente viu aqui a emoção da doutora Fabíola, e a gente continua de braço cruzado, a gente continua contando o nosso próprio dinheiro, pensando nas nossas férias, nas nossas festas, nas nossas roupas, na nossa comida. E lá eles estão precisando de um atendimento médico. Não é brincadeira, né? Na carta, eu tenho a imagem da carta que você enviou para o Papa Francisco. Vamos colocar aqui, olha. Aqui é a resposta já, né? Essa resposta que tocou o seu coração, com certeza. O que mais te impactou nessa resposta? É o que ele fala, né? Que o Papa, inclusive, falou quando teve a reunião sobre o Amazonas, que não era para abandonar o povo do Amazonas. Nessa carta ele fala a autêntica opção pelos mais pobres e abandonados. E ao mesmo tempo a gente está impedido de tirá-los dessa situação. E ele coloca aqui que a gente precisa estar nesse caminho de amar como o nosso Deus Pai nos ama infinitamente, né? É isso, gente. Eu acho que a gente precisa ser mais do que falar. Falar que a gente é cristão sem ser. Precisa de atos, não só palavras. Não é nem digno, né? A fé sem obras é morta, está escrito. Não é verdade? Olha, muito obrigada Nós por que você vir agradecemos. compartilhar um pouco da sua emoção, doutora Fabíola. Nós é que agradecemos a oportunidade. E eu quero te convidar para doar. Eu vou pedir para a produção colocar, já está aqui, ó, está aqui o QR Code. É só abrir a câmera do seu celular nesse QR Code, que você já vai direto para o site para fazer a sua doação. Se você achar mais fácil, você pode até anotar, é ajudeobarco.com.br, está decorado, ajudeobarco.com.br. É simples, você vai fazer o quanto você puder, o quanto você quiser, o quanto estiver no seu coração. Vai ser muito importante. Não importa o valor. Se cada um der um pouquinho, a gente consegue ajudar muito. Esse irmão, não é assim que a gente fala? Somos irmãos em Cristo? Esse irmão, esse irmãozinho, essa irmã que está precisando da gente. Não esqueça, esse barco está em atividade desde 2019. Os barcos, né? São 3, mais de 122 mil atendimentos. Trabalho sério, trabalho honesto, que envolve profissionais qualificadíssimos e muito amor. Olha, você pode entrar em contato também com o doutor Antônio Bachega, pelo Instagram. E a doutora Fabíola T. Bachega, tá? O Bachega é com 2 Cs. Isso. É isso? E vocês ficam em Sertãozinho. Exato. Lá tem um hospital. Sim. Em Sertãozinho. Uhum. Muito bom. Muito obrigada. Uma ótima sexta, um ótimo final de semana. E voltem sempre que quiserem para contar mais sobre
esse trabalho no barco e para falar também do trabalho de vocês como médico, porque a gente valoriza quem ama o próximo e o trabalho de vocês é lindo e precisa ser mostrado para todo mundo, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Deus te abençoe. Amém. Cláudia, muito Seu obrigado. Antônio, muito obrigada. Até a Obrigada. próxima. Tchau. Ajudeobarco.com.br. Para já. Tem que ser prioridade. A gente não pode mais fingir que essas pessoas lá da região ribeirinha, do Amazonas, do Pará, são invisíveis. A gente viu. Você viu as imagens? Eu vou até pedir para a produção soltar um pouquinho mais, se tiver. Põe de novo, só um pouquinho, imagem desse barco. São muitas pessoas precisando de atendimento. Não sei se eles conseguiram colocar agora, talvez não. Mas é ajudeobarco.com.br. Milhares de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, precisando da sua contribuição. Que seja um pouco. É uma ajuda que é esperada como um grande show, como disse a doutora Fabíola. Faça a sua parte. ajudeobarco.com.br. Tá bom? E é só assim que a gente vai conseguir ter um mundo melhor. A começar por nós. É amando o próximo de verdade que a gente consegue entender o propósito da vida. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Para aprender a se amar. Para poder ter amor. Para dar. Para quem precisa. Para quem cruzar seu caminho. Para quem você descobrir que existe. Nada da gente fingir que o outro é invisível, certo?